Bem-vindos, amantes da coquetelaria, a uma jornada pela história líquida. Hoje, vamos desvendar os segredos de um dos pilares da mixologia. Um coquetel que é sinônimo de elegância, sofisticação e tradição. O Manhattan. Esta não é apenas a história de uma bebida, é a saga de uma era, encapsulada em um copo. Nossa história começa no coração pulsante da cidade que nunca dorme, Nova York, durante a chamada Gilded Age, a era dourada do final do século XIX. Imagine a cena. A elite da sociedade, os novos ricos da indústria, celebrando em salões opulentos. É nesse cenário que nasce a lenda do Manhattan. A versão mais famosa, embora talvez mais folclórica do que factual, nos leva ao Manhattan Club por volta de 1874. Dizem que um banquete foi oferecido por Jenny Jerome, a mãe de Winston Churchill, para celebrar a eleição de um candidato a governador. Para a ocasião, um bartender chamado Ian Marshall teria criado uma mistura especial de whisky, vermute doce e bitters. O sucesso foi instantâneo. Os convidados encantados começaram a pedir o coquetel do Manhattan Club. E o nome, simplesmente, pegou. Independentemente da veracidade dessa história específica, o fato é que o Manhattan surge como um reflexo de seu tempo. A América estava se afirmando no cenário mundial, e Nova York era seu epicentro cultural e financeiro. O coquetel, com sua combinação de whisky americano, geralmente de centeio, o rye whisky, vermute doce importado da Itália e bitters aromáticos, era um casamento perfeito entre o novo e o velho mundo. Era uma bebida que exalava confiança, um símbolo do cosmopolitismo e da prosperidade da época. Era o drink da elite, dos homens de negócios que moldavam o futuro do país nos bastidores de clubes e bares de hotéis de luxo. Agora, vamos à estrutura técnica que torna o Manhattan uma obra-prima atemporal. A receita clássica é uma sinfonia de simplicidade e equilíbrio. A base é o whisky. Tradicionalmente usa-se o rye whisky, o whisky de centeio, que traz um caráter mais picante e seco, um contraponto maravilhoso à doçura dos outros ingredientes. Com o tempo, o bourbon, mais adocicado e suave, devido à sua base de milho, também se tornou uma escolha popular, criando uma versão um pouco mais aveludada do coquetel. A proporção clássica é de 2 partes de whisky para 1 parte de vermute doce. O vermute é a alma do Manhattan, adicionando complexidade, notas herbais e um dulçor vínico que envolve o whisky. E, finalmente, o toque mágico. Algumas gotas de angostura bitters. Esses bitters funcionam como tempero, a especiaria que une tudo, adicionando profundidade e uma camada de complexidade aromática, que eleva a bebida a outro patamar. Tudo isso é mexido com gelo menos nunca batido, para manter a textura sedosa e a clareza menos, e coado para uma taça coupé ou de coquetel previamente gelada. A guarnição tradicional, uma cereja marrasquino, ou, para um toque mais sofisticado, uma cereja amarena ou um zeste de laranja, finaliza a apresentação. É uma fórmula que parece simples, mas cuja execução perfeita exige precisão e respeito aos ingredientes. Então, por que o Manhattan sobreviveu por quase 150 anos, enquanto tantos outros coquetéis de sua época caíram no esquecimento? A resposta está em sua genialidade estrutural e em sua incrível capacidade de adaptação. Primeiro, o equilíbrio. A combinação de força, doçura e complexidade aromática é simplesmente perfeita. É um coquetel que agrada a uma vasta gama de paladares. Ele é robusto o suficiente para os amantes de whisky, mas o vermute o torna acessível e elegante. Segundo, sua simplicidade. 3 ingredientes. Isso o tornou fácil de ser replicado em qualquer bar do mundo, garantindo sua disseminação e popularidade. Terceiro, sua versatilidade. O Manhattan é um camaleão. Troque o rye por bourbon e você tem um coquetel mais suave. Use vermute seco em vez do doce e adicione um toque de licor de marrasquino e você tem um perfect Manhattan ou outras variações. Essa capacidade de gerar uma família inteira de drinks
como o Rob Roy, feito com Scotch Whisky, ou o Black Manhattan, que usa Averna em vez de vermute. Mostra sua força como um modelo, um arquétipo da coquetelaria. E, crucialmente, ele sobreviveu à lei seca. Enquanto muitos coquetéis complexos desapareceram, a simplicidade do Manhattan permitiu que ele fosse feito em segredo nos speakeasies, garantindo que a receita passasse de uma geração de bartenders para outra. A influência cultural do Manhattan é inegável e vasta. Ele transcendeu os bares e se tornou um ícone na cultura pop. Pense em filmes e séries de televisão de Marilyn Monroe, enquanto mais quente melhor aos executivos de Mad Men. O Manhattan é o drink escolhido para representar poder, classe e um certo charme nostálgico. Ele aparece em inúmeras cenas, sempre associado a momentos de decisão, celebração ou introspecção. É o coquetel do protagonista, da figura de autoridade. Essa presença constante na mídia reforçou sua imagem como um clássico absoluto, um padrão de excelência. Beber um Manhattan não é apenas escolher uma bebida, é fazer uma declaração, é conectar-se a uma linhagem de bom gosto que atravessa décadas. É um rito de passagem para qualquer apreciador de coquetéis e um teste fundamental para qualquer bartender que se preze. Chegamos ao final de nossa saga, mas o legado do Manhattan está longe de terminar. Ele não é uma peça de museu, ele é um clássico vivo, respirando e evoluindo. Hoje, em meio à renascença da coquetelaria, o Manhattan continua sendo uma das bebidas mais pedidas no mundo. Bartenders continuam a explorá-lo, usando uísques artesanais, vermutes de pequenos produtores e bitters exóticos. Mas a estrutura fundamental, a alma do coquetel, permanece a mesma. O Manhattan é mais do que a soma de suas partes. É um pilar da história da coquetelaria, um testamento à beleza, da simplicidade e do equilíbrio. É uma ponte entre o passado e o presente. Um gole de história que continua tão relevante e delicioso hoje, quanto era nos salões dourados de Nova York, há mais de um século. Ele nos ensina que as melhores coisas da vida, muitas vezes, são as mais diretas, elegantes e atemporais. Então, da próxima vez que você estiver em um bar e pedir um Manhattan ou decidir preparar um em casa, lembre-se desta jornada. Você não está apenas bebendo um coquetel, você está participando de um legado. Um brinde ao Manhattan. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem. Sebok, gosto, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias do mundo da coquetelaria. Até a próxima.